Então, e o cenário? Importante dizer, o cenário qual é? É esse, o bolsonarismo pela primeira vez está na defensiva, do ponto de vista político. Bolsonaro deu a entrevista lá, vamos falar dessa entrevista dele. Na verdade, não teve, inclusive, nenhum fato relevante na entrevista do Bolsonaro, nem algo relevante do ponto de vista da reação à transformação dele de denunciado em réu. Nada na reação do bolsonarismo, nem mesmo da extrema-direita. Isso quer dizer o seguinte, é um elemento importante no cenário político brasileiro, em que a gente tem o bolsonarismo em refluxo nesse momento. Não tinha existido até agora. Desde que eles se colocaram no cenário político, desde que o bolsonarismo se tornou o núcleo dirigente e até hegemônico, hoje já nem é mais o núcleo hegemônico, na extrema-direita, isto não tinha acontecido. Então, Bolsonaro foi colocado na defensiva. Isto terá impacto, porque você tem um novo desenho no interior da extrema-direita. Então, você tem... Isso já vinha acontecendo, mas agora escancarou. Né? Vinha acontecendo por quê? Porque todo mundo já sabia que era aí que a gente ia chegar. Como eu digo sempre, tem esse suspense, tem um caráter meio novelesco, é importante para levantar audiência e tal, mas todo mundo já sabia, os líderes da extrema-direita também, né, que Bolsonaro seria feito réu, e todos já sabem que ele será condenado, e todos já sabem que ele será preso. Então, a lógica política de todo mundo se opera com base nesse pressuposto, nesses pressupostos. Tá? Então, o Caiado opera nessa lógica, o Tarcísio nessa lógica, o Zema nessa lógica, o Pablo Marçal, todo mundo já está operando nessa lógica, mas agora ela se acentua. Ela se acentua. Então, você tem um redesenho no interior da extrema-direita. É possível dizer que a extrema-direita sai fragilizada? Acho que não. Ou, no mínimo, é prematuro dizer isso. Vamos ter que esperar. A gente tem visto pelas pesquisas, a gente tem visto essa profusão de líderes relevantes da extrema-direita, né? Do Caiado ao Nicolas, ao Tarcísio, ao Zema. Eles têm, de fato, uma profusão de líderes de extrema-direita que o PT, por exemplo, não tem, com expressão, inclusive, de massa, e Damares, Michele. Então, claro que Damares e Michele no âmbito ainda do bolsonarismo, mas todos os demais fora, inclusive com conflitos abertos no interior da extrema-direita. É que nem nós na esquerda, ou nesse chamado campo progressista, do qual a esquerda participa ali como uma espécie de parente enjeitado, né? A probabilidade deles de nos atacarem. Então, tem os conflitos internos. O Nicolas, por exemplo, está em oposição aberta ao campo bolsonarista. Está em guerra. A mesma coisa o Caiado. Tá? O Tarcísio é o que faz o jogo mais interessante, porque ele é o favorito para a eleição, mas, por outro lado, mais arriscado também. Compõe um risco, porque o Tarcísio tem um pé em cada canoa. Quais são as duas canoas? O Tarcísio tem um pé na canoa. Ele tem um pé na canoa da extrema-direita, evidentemente. Ele é de extrema-direita. E na extrema-direita ele mantém um pé na canoa do bolsonarismo. Então, por exemplo, ontem ele foi o líder da extrema-direita que mais veementemente protestou a inocência de Bolsonaro. Inclusive, e aí vou falar do risco que tem. E qual é o outro pé que ele põe? É o pé na canoa liberal, no qual ele tenta se colocar como alguém que faz o jogo da fidelidade ao Bolsonaro, mas é meramente um jogo, ele não tem fidelidade nenhuma ao Bolsonaro. É importante para ele fazer o jogo do bolsonarismo, porque ele quer ser o herdeiro. Se ele começa a conflitar com o bolsonarismo, ele constrói dificuldade para ser o escoadouro natural da base eleitoral bolsonarista. Então ele faz esse jogo de cena, faz o jogo de defesa, o tempo inteiro diz que quem vai ser o candidato ao Bolsonaro, mas enfim, as pedras do calçamento ali em frente ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo sabem muito bem que o Bolsonaro não será candidato. Então é um jogo de cena para ele se manter colado no bolsonarismo e ser o herdeiro. Ao mesmo tempo, ele coloca um pé na canoa liberal para dizer o seguinte: tem uma nova direita, extrema-direita, na verdade, surgindo, que é uma direita, extrema-direita,
capaz de coesionar tanto a extrema-direita efetivamente, quanto a direita tradicional, ou o chamado campo liberal. Então, o Tarcísio faz esse jogo de pé em duas canoas. O problema de colocar o pé em duas canoas é que, se ela se afasta, o sujeito pode cair na água. Então, por exemplo, o Tarcísio já colhe algum desgaste no campo bolsonarista, por conta exatamente desse jogo dúbio que ele faz, né, desse jogo duplo, que de fato ele faz, e ele tem desgaste, por exemplo, ele está profundamente desgastado no STF, onde Tarcísio tinha entrada total. Tarcísio em carne com Alexandre de Moraes, porque o bastidor, a coisa anda de um jeito diferente do que em público. Então, o Tarcísio dialogava com Alexandre de Moraes praticamente em regime quinzenal, mensal, uma vez por mês, conversava com o Alexandre de Moraes. Está estremecida a relação entre eles. O Alexandre de Moraes está considerando, não só o Alexandre de Moraes, né, o STF, né, essa ala liberal do STF, né, tem uma ala liberal, tem uma ala de centro-esquerda, que é só o Flávio Dino, né? É uma ala de um só. O restante é a ala liberal e a ala da extrema-direita. Essa ala liberal está considerando que o Tarcísio está operando contra o STF nesse momento. Então, ele queimou o filme dele. E também, por conta desse jogo duplo, ele também tem tido problema com setores do bolsonarismo, que o consideram meio já um traidor. Então, esse é o jogo do Tarcísio. O jogo do Zema é ficar colado no Bolsonaro. Agora, é interessante, você vê que ninguém cola integralmente no Bolsonaro. O Caiado faz críticas ao Bolsonaro abertas, tá? O Marçal, então, nem se fala. Só mesmo os bolsonaristas, tipo lá, Jorginho Melo, Eduardo Bolsonaro, Damares, Michele, né? O clã, efetivamente, esse Zupo lá do Rio Grande do Sul, né? Só esse campo mesmo, o núcleo central do bolsonarismo, é que não faz nenhuma crítica ao Bolsonaro. No resto da extrema-direita, as críticas eram veladas e hoje são mais ou menos abertas, né? O único que não faz crítica aberta é o Tarcísio, por essa lógica, essa operação dos um pé em cada canoa. Então, assim, bolsonarismo em crise, Bolsonaro não sai candidato em 2026. Esquece. Tá fora. O TSE já decidiu, não tem a menor chance. A questão da anistia tem possibilidade. Vai que um Tarcísio se elege presidente, a possibilidade, é óbvio, dele aplicar para cima do Bolsonaro um indulto, uma anistia, algo do gênero. Tem chance disso rolar? Claro, tem uma mudança do cenário político dramática, né? Se o Tarcísio se elege presidente, ou o Marçal, ou o Caiado. Mas mesmo nesta hipótese, a chance de uma anistia ao Bolsonaro não é tão grande assim, segura que eu explico daqui a pouquinho para vocês, né? Por que essa chance não é tão grande assim, tá bom? O Caipirinha Cultural pergunta aqui, a manifestação do dia 30, que é o próximo domingo, então véspera do 31 de março, data do golpe do regime militar, né? O golpe do regime militar é entre 31 de março e 1º de abril. Muita gente considera que a data efetiva é o 1º de abril e que os militares puxaram para 31 de março para não cair no dia da mentira. Mas, enfim, dia 30, que é domingo, então véspera do aniversário do golpe de 64, vai ter uma manifestação em memória da luta contra o golpe, em memória daqueles que morreram, em memória dos desaparecidos, em memória dos torturados, em memória daqueles que foram demitidos, em memória de todos os que foram perseguidos. É uma questão que a gente tem algumas indagações a fazer, porque este em memória, em geral, é um em memória que exclui, não inclui, por exemplo, considera-se, por exemplo, que a repressão política foi uma repressão política contra os ativistas, os militantes de esquerda ou, eventualmente, de centro-esquerda, democráticos. Mas não considera
que a ditadura militar operou na repressão política nas periferias, ou nos povos indígenas, que precisariam ser incluídos. Então, esta memória é uma memória que tem um certo recorte de classe média. Importante registrar. Tá? Não quer dizer que não seja válida, mas acho que tem esse recorte aí. Então, esta memória será feita numa manifestação, em geral é uma manifestação silenciosa, vai sair da Praça Oswaldo Cruz, lá na ponta da Avenida Paulista, no final da Avenida Paulista, e vai caminhar até a antiga sede do DOI-CODE, né, um dos mais terríveis centros de aprisionamento e tortura durante a ditadura militar, que fica lá na Rua Tutóia. É ali, acho que ali é Vila Mariana, talvez. Então, vai ser uma caminhada ali de 1,5 km, não é muito mais do que isso. Tá? 1 quilômetro, 1,5 km, então tem essa caminhada. E além do tema da memória do golpe, há a questão da luta contra a anistia, contra esse projeto aí da anistia. Chances pequenas de aprovação, ainda menores depois de ontem, mas é uma luta relevante, tá bom? Então tá aí, Caipirinha, essa é o que está agendado. Há agenda de outras manifestações, amanhã a gente fala aqui, no domingo, né, em memória das vítimas, em memória dos perseguidos, em memória dos que tombaram na luta e também em protesto contra essa iniciativa da anistia para os golpistas. Tá bom? Então, deixa eu ler aqui. Vamos começar com o noticiário. Tem alguns temas que eu vou desdobrar daqui a pouquinho, tá? A Cida Vieira, todo dia mandando o pingo dela aqui, muito legal, mandando bom dia para todo mundo, grande dia. Virgínia Merim, mandando super sticker. O Luiz Namer, outro assunto aqui. Bom dia, Mauro. Ontem simulei o empréstimo do Lula na carteira de trabalho digital, né? A menor taxa é de 3,3. Gente, é 3,3 ao mês, tá? Não é ao ano, não. Na Caixa. Tem banco com taxa acima de 5%. Agiotagem, claro, 3,3 já é agiotagem. 3,3 na Caixa. Lembra que o governo veio com é muito mais barato e tal. Já dá bem mais do que 40%. Que 40% seria uma taxa de 2,80. 3,3 já deve estar perto de 50% ao ano. Agiotagem pura. E tem banco cobrando acima de 5%, 6%. É uma loucura. Uma loucura. E o pessoal fazendo festa com isso. Gustavo Porpino, como se torna membro pelo telefone? Não acho. Eu também não sei, não. Gustavo, você se torna membro, se você está assistindo pelo celular, ou tanto faz, ou pelo computador, tem embaixo aqui da tela, tem um botãozinho preto em que está escrito torne-se membro, tá? É só clicar ali e você se torna membro, tá bom? Se você não quiser, se quiser fazer uma doação, você pode mandar Pix, tá? É o Jones Manuel, tá aqui, onde tá? Tá aqui. Jones Manuel, agenda@gmail.com, ou pode virar assinante pelo Apoia-se, tá aqui na descrição do vídeo, tem o endereço lá para você se tornar assinante, tá bom? Legal, valeu, obrigado, Gustavo. Deixa me ver aqui, quem mais chegou? O BR Gladson. Mauro, tem um porco sionista no chat. É um porco sionista, então. Bano sionista Jairo Bruno. Porra, os caras têm cara sionista Jairo Bruno, já achei aqui. É que eu não sei se o Maxwell chegou já. Estou fazendo isso eu mesmo aqui, tá bom? Tá banido, sim. Valeu, Ladson. Mas nem extrema-direita, esses Bolsonaro. Não vai ficar, não fica mesmo, tá bom? Bom, vamos em frente. Então é isso. Os 8, por unanimidade, viraram réus. Tá? Então, tá lá, né? Os 2 principais, Jair Bolsonaro e o Braga Neto, né? Candidatos a presidente e a vice. Braga Neto, que foi chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Depois, o
general. Estão vendendo o general, o Heleno, o advogado e a conversa no bastidor, como se fosse um velhinho, como se fosse um velhinho praticamente inutilizado para a vida. Essa é a conversa. O ex-ministro da Justiça, e que teve um papel fundamental no golpe, como ministro da Justiça do Bolsonaro e depois como secretário de Segurança no Distrito Federal, o Anderson Torres. O Mauro Cid foi tornado réu. Vamos ver como é que vai rolar. Havia dúvida até se ele seria réu ou se ele já seria dispensado, virou réu. Vamos ver. Deve, ao final, o acordo de delação deve garantir que ele não seja condenado. Vamos ver. Depois, o Alexandre Ramagem, ex-ABIN, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-comandante do Exército e ministro da Defesa, e o responsável pela pressão ilegal sobre o TSE, o Paulo Sérgio Nogueira. Então, são os 8 réus, tá? Cipriano pergunta, esses militares, se condenados, são expulsos das Forças Armadas? Sim, se forem necessariamente sim, se forem condenados por conta de um crime enquadrado como crime militar. Se não, vai depender, tá? Vai depender. Então, mas isso não é automático, tá? Eles terão que passar por um tribunal de honra militar, que nesse caso iria condená-los, ou os condenará, à chamada morte ficta. Morte fictícia. Tem muitos militares já nessa. Tem lá um dos maiores amigos do Bolsonaro, que é major, no Rio de Janeiro, e que é isso, o cara foi botado para fora das Forças Armadas porque simplesmente ele vendia arma para grupos de tráfico e milícias lá no Rio de Janeiro. Armas do Exército, né? Armas do Exército. Então, ele está lá, né? Ele foi expulso, mas é a chamada morte ficta. É uma morte fictícia. Por que morte fictícia? Morte fictícia porque a esposa dele recebe o soldo como se viúva fosse. É assim que funciona, tá? Dos 34, do pacote de 34 denunciados, 24 são oficiais da ativa e da reserva, então, nesse caso, os 24 é que poderão passar por um tribunal militar. Tá? Então, não é automaticamente, tá? Não é automática essa decisão, e depende, na verdade, o início disso é pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Então é isso. Só a Justiça Militar, e para a Justiça Militar se mexer, tem que ter uma ação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, é que vai haver que vai de fato haver o processo, julgamento e eventual expulsão, tá? Olha, recentemente essa presidenta do STM, do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, deu uma entrevista explicando como é que funciona esse tipo de processo. Ela disse aqui, ó, se a pena a qual o oficial for condenado superar 2 anos, a pena no Tribunal Militar, tá? Cabe uma representação de indignidade para com o oficialato. E aí ele perde a sua qualidade de oficial e vai para a morte ficta. Se for inferior a 2 anos, cabe a instalação de um conselho de justificação. São tribunais de honra. Ao final, decidem se o oficial tem condição de permanecer nas fileiras das Forças Armadas ou não. Caso decida-se que não, o oficial é excluído da força, perde seu posto e sua patente. Então, é outro processo que não tem nada a ver com esse processo, tá, Cipriano? Com esse processo de agora, tá? Então, esta é a questão. Alguém fez aqui uma outra pergunta. Bom, é isso. Acho que essa é a pergunta principal aqui sobre este tema. E desde logo agradeço o Vinícius Guimarães, que chega como novo membro aqui, ajuda a manter, sustentar e lançar esse canal rumo ao futuro. Farol Brasil. Então,
Foi 5-0. Nós acompanhamos, né? A gente acabou mostrando, não íamos, depois mudamos a decisão editorial, tá? É importante que se diga. Então, na terça-feira, nós embarcamos na transmissão do canal Justiça, depois que acabou o Manhã Brasil. Então, nós começamos, já tinha sido apresentado o parecer do Gonet e tinha sido apresentado já a posição do Alexandre de Moraes como relator. Né? Ainda não o voto dele, mas o parecer dele também. E aí nós começamos a transmitir a partir do momento em que começou, os advogados dos acusados começaram a falar, e aí apresentaram seus pedidos de nulidade de aspectos ou de questões levantadas pela PGR. Tá? E aí acompanhamos até o fim, né? Foi longuíssimo, no final a gente deu, contando o Manhã Brasil e depois à tarde, quando a gente voltou, deu mais de 9 horas de transmissão. E aí ontem foi mais curto, eu até achava que ia ser mais alongado. Foi mais curto, ficou tudo dentro do Manhã Brasil e a gente aí transmitiu desde o começo. O Eribaldo veio, foi ótimo, fizemos uma dupla aqui para ir dando informações e breves análises, né, para não ficar interrompendo o fluxo da sessão lá da primeira turma. Então, vamos ver. Agora vai longe. Então, nós não temos ainda uma decisão editorial, porque tudo vai ser transmitido pela TV Justiça. Nós não temos uma decisão do que nós vamos transmitir. Evidentemente, não vamos transmitir tudo, eu já explico porque, vamos mostrar o que vai ser. Vai ser uma loucura esse negócio. Mas os momentos mais importantes, tipo o depoimento do Bolsonaro, claro que lá no fundo, lá em setembro, outubro, quando for o momento efetivamente da decisão, vamos transmitir. Mas tem um longo caminho aí pela frente, a gente avalia, tá? Então, o que rolou ontem? Rolou, Vinícius Guimarães, novo membro para ajudar o canal. Legal, Vinícius, obrigado mesmo. Olha, o William Teixeira dizendo, decisão editorial, o chat é que manda. Mais ou menos, William. Mais ou menos. Mas claro que tem um peso grande. E o Pedro Chabon, eu fiquei de cara, que o Eribaldo tem só 35, eu com 25, tô com cara de 35. Tá bom, para com isso. Eribaldo e eu vamos montar uma loja de venda de camisa, né? Camisa bonitinha e colorida. Espera. Foi 5-0. Mas o 5-0 não é capaz de esconder a posição divergente do Fux, que é uma posição que muito mais leniente e muito mais favorável ao Bolsonaro e aos golpistas. Tá? Então, ele, em que pese ter votado pela transformação dos denunciados em réus, ele concordou com... Ele teve dois momentos importantes dele. Ele concordou com o pedido das defesas para que o caso fosse julgado não pela primeira turma, mas pelo plenário do STF, foi 4-1, e ele manifestou, apesar dele ter votado a favor da aceitação da denúncia do Mauro Cid, ele fez uma crítica contundente à denúncia. Então ele meio que sinalizou que ele vai ser o voto divergente, que ele vai ser o voto do passapanismo, ele vai ser o voto da direita ao longo do julgamento. Essa foi a sinalização dele. Tem sido assim. O comportamento do Fux no STF tem sido o comportamento de alguém da direita. Ele foi um dos mais radicais lavajatistas, sendo que ele foi indicado pela Dilma em 2011 para ser ministro do Supremo. Por sinal, as indicações dos governos do PT para o Supremo, realmente, espero que o Flávio Dino quebre a escrita, mas são desastrosas, né? São desastrosas. O Barroso é outro que foi indicado pelos governos do PT. Então, esse é o cenário que a gente tem. É um cenário em que deve ter divergência do Fux, mas isso não será capaz de conter o andamento do processo nem a decisão final. Mesmo que ele acabe votando pela absolvição, ou o que é mais provável,
Vamos conversar com um advogado hoje aqui, uma Cruz, mas o que é mais provável é que lá na frente ele vote por penas menores. Ele, de certa maneira, já sinalizou que é isso que ele fará, quando ele fez a crítica a essa pena de 14 anos para aquela mulher, Débora Santos, que fez a pichação na Estátua da Justiça, em frente ao STF, no 8 de janeiro, lá com batom. A pena foi 14 anos, ele fez uma crítica veemente, não tinha nada a ver com o processo ontem, mas ele sinalizou, né, que aquela pena estava excessiva para ela, inclusive ele paralisou o julgamento, né, ele pediu vistas e com isso tem 90 dias, né, ele pediu vistas no julgamento dela e o Cássio Nunes pediu vistas no julgamento da Carla Zambelli, então deu 90 dias aí para cada uma delas, não quer dizer que o julgamento pare, porque com a mudança de regra do STF, por sinal, no passado, quem pedia vista podia sentar em cima do processo 1 até 2 anos, hoje é só 90 dias, e o julgamento não para. Então, depois que, por exemplo, no caso da Carla Zambelli, que o Nunes Marques pediu vistas, teve o voto do Toffoli, teve outros votos, e ela já está condenada, a decisão da condenação já está já tem maioria para condenação, que falta agora apenas deixar escorrer o prazo. Não sei, aí vou pedir, de fato, acho o único tema que eu não examinei, como é que essa questão do pedido de vista nesse caso do processo lá na primeira turma. Tá? Se ele vai poder ficar pedindo vista, se não vai, vou perguntar para o Antônio Macruz, que chega aqui daqui a pouco. Mas esse é o cenário, tá? Este é o cenário que está rolando. Os dois destaques ontem, de fato, do ponto de vista da dinâmica discursiva, da posição político-jurídica, foram o Alexandre de Moraes, que tem sido sempre, e o Flávio Dino. São eles os dois destaques, né? De fato, são os dois. A competência discursiva, a capacidade de articulação, o embasamento teórico dos dois é impressionante, né? É impressionante a diferença em relação aos outros três. É muito impressionante. Né? Carmen Lúcia é fraquinha, o Zanin também fraquinho, né? E o Zanin está numa posição ali como presidente, no qual ele está tentando focar na presidência e não no voto. Então os votos dele estão sendo mais ligeiros do que os demais votos. Mas é isso, se a gente pega esse grupo aqui, os destaques do ponto de vista de formação, de capacidade, de competência discursiva são, de fato, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Né? O Fux tem lá a sua competência, mas ele é muito confuso, né? Muito confuso. Quem vê o pessoal aqui no chat, inclusive, comentando, né? Ele faz um discurso meio de vai e volta. Ele está numa posição difícil ali, né? Ele é meio Tarcísio do STF nesse momento, né? Um cara da direita, até da extrema direita, mas que precisa ter um pé em cada canoa. Então isso aí dá para ele uma coisa mais, né? Tá? O Zanin não tem uma formação jurídica sólida, isso todo mundo sabe, não tem mesmo, nem mestrado ele tem, né? Ele não tem uma formação jurídica sólida, e a Carmen Lúcia também, bem mais frágil. A vantagem que ela tem em relação aos Zanin são os anos dela, né? Os anos, a experiência que faz com que ela tenha uma competência aparente melhor. Eu acho que ela tem um posicionamento, está tendo um posicionamento firme, portanto, ela foi lavajatista também, né? Lavajatista. Então, é isso aí. Esse é o cenário que a gente entende. Os destaques foram os dois, e teve dois momentos, um de cada um deles, que foram os grandes momentos do julgamento. O primeiro foi algo que enfureceu os advogados dos agora réus, que enfureceu a extrema-direita, o que é bom sinal, sinal de que ele agiu corretamente, que foi o momento que ele colocou o vídeo. Enfureceu. Depois, inclusive, ele respondeu, falou, foi para cima, não tem essa, com o Alexandre de Moraes não tem isso não. Durante a própria sessão, ele falou, estão reclamando aí, estão dizendo que é legal, e aí ele já trouxe quais são, né, a legalidade, a regularidade dele ter colocado o vídeo no ar. Vamos ver, realmente foi um momento importante do julgamento, foi um momento auge do julgamento.
criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. E aí vem. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do vice-eleito. Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. Muita gente lá fora, pessoal. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o pessoas povo. filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado.
e agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com pedido de intervenção militar de golpe de Estado. Que é a porra do STF, caralho. Que é a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? Tira o gás. Que é a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Tá aí. Então, as imagens, usando um chavão, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, essas imagens acho que não deixam nenhuma dúvida da materialidade, da gravidade dos delitos praticados numa sequência narrada pela Procuradoria-Geral da República. Tá aí, né? Foi um momento culminante, de altíssimo impacto, efetivamente. Houve muito questionamento, muito não, total questionamento dos advogados dos réus quanto ao uso deste vídeo, não apenas deles, há questionamento quanto ao uso desse vídeo também por advogados não dos réus, e não necessariamente, inclusive é importante que se diga, né, advogados de direita, né, há dúvidas em relação a isso. O Alexandre de Moraes, no transcorrer da sessão, deu uma resposta, eu não separei, infelizmente, a resposta dele aqui, mas justificando, né, fazendo a crítica da crítica, dizendo que não, que há sim previsão legal, há previsão regimental para a apresentação de um vídeo deste, mesmo que não estivesse, porque a queixa é essa, o vídeo não estava nas provas no processo, que é o que diz aqui o professor Jusemar Moraes. Estou entendendo que o professor Jusemar Moraes é advogado, e vou perguntar também sobre isso, vamos falar sobre isso com o Macruz, com o Antônio Macruz, que vem mais tarde. Diz aqui, olha que interessante. Agora eu entendi por que os advogados ficaram irritados. Foi o fato do ministro Alexandre afirmar que o vídeo é prova da materialidade. De fato, para ser prova, esse vídeo deveria estar no processo. Então, eu não lembro a argumentação dele, mas ele respondeu a esta argumentação depois, professor Jusemar. Precisaria voltar lá para ver, né? E aí ele mesmo diz aqui também, o professor Jusemar, não que os vídeos não sirvam de demonstração dos fatos, mas ao dizer que seria prova, tecnicamente para o ser, deveria estar nos autos. E aqui tem um aspecto também relevante, que é o fato de... É um julgamento com uma conotação midiática, óbvio, né, professor? Óbvio. Não é usual que os julgamentos, as sessões da primeira turma ou da segunda turma do STF sejam transmitidas pela TV. Já o foram no passado, há exceções, no caso do julgamento da Marielle, por exemplo, mas não é usual. Então, quando há a decisão de transmitir pela TV, né, professor Jusemar, passa a haver uma dimensão midiática do julgamento. Então, é evidente que quando ele coloca esse vídeo, Alexandre de Moraes está tentando causar um impacto não jurídico, mas um impacto político-jurídico, um impacto jurídico-midiático. É evidente que essa foi a intenção dele, que foi atingida, né? Foi o grande destaque de ontem. Gustavo Porpino estava perguntando aqui mais cedo, deu certo, né, Gustavo? Legal, virou membro aqui do nosso canal e ele comenta aqui. Camaradas, no iPhone não tem botão que seja membro, tive que fazer pelo computador. Ah, legal, obrigado, viu? Obrigado pelo esforço, Gustavo, super obrigado. Eu que não tenho iPhone, não sabia disso, não. E o Gabriel fala, mas não pode haver dimensão extrajurídica, Mauro, gente, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe como funciona o poder judiciário. Eu vou contar para vocês. Eu tive, como já falei aqui várias vezes, uma agência de comunicação. E nesta agência de comunicação, tive uma longa parceria de mais de 10 anos com o Márcio Tomás Bastos. Já falecido, foi um cara fundamental, né, na eleição de Lula, foi ministro da Justiça, é tido como
um dos grandes do direito, na história do direito brasileiro. Tivemos uma longa parceria, porque o Márcio Tomás Bastos foi um dos primeiros advogados a perceber que a luta jurídica nos tribunais correspondia a uma luta de imagem, tá certo? Nas mídias. E que os juízes, os participantes de um processo, eram impactados, por mais que dissessem que não, pela dimensão midiática dos processos. Então, eu tinha uma agência de comunicação, era ele, então, praticamente todos os clientes dele, durante 10 anos, ele fazia a defesa jurídica e eu cuidava da defesa, vamos dizer assim, midiática. E isso foi fundamental, ele foi inovador nesse lado. E era contra as regras, era contra as normas. O Estatuto do Advogado, naquele momento, quando isso é anos 90 do século passado, quando a gente começou, proibia os advogados de darem entrevista à imprensa, de falarem sobre os casos, sobre os processos. Era um negócio assim, era super rigoroso. Imagina. Acabou, tá certo? Na prática é isso. Então, não adianta também, mas o processo não pode, mas também os advogados não podiam falar para a imprensa. E falam, falam largamente. Então, esses parâmetros foram ficando mais elásticos ao longo do tempo. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Tá aqui, ó. A Sandra pergunta: bom dia, Mauro Lopes e camaradas. Mauro, passou tudo ao vivo na TV. Qual o problema de passar no tribunal? Então, há uma questão, um debate no mundo jurídico de que exatamente por passar na TV, os julgamentos começam a adquirir uma dimensão midiática e os juízes não falam apenas para seus pares, não falam apenas no processo, mas falam para a opinião pública. E aí, portanto, os juízes passam a ter um comportamento jurídico midiático. Isso é uma crítica que tem no interior do mundo do direito, mas está vencida, você tem total razão, não tem, é isso aí, está vencida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, não existe transmissão de julgamento. Não existe. Proibido. Não existe nem essa coisa de fotografia. Não sei se vocês já viram, né? Tem dos desenhos que são feitos, né, de um julgamento. Não tem nem fotografia, não tem vídeo, não tem nada, não tem registro nenhum dos julgamentos. Então, aqui no Brasil mudou. Foi outro caminho que foi adotado. O Antônio Marcos diz assim: pelo amor de Deus, pelo amor, meu povo, a justiça não é, nem nunca foi, e nunca será excepcionalmente técnica. Isso é básico para qualquer leitor iniciante de teoria crítica. Então, isso realmente não é um consenso. Você vai para a França, na França é diferente, tá? Na França, a gente viu... foi? Não, também não é transmitido também não. O julgamento do caso Pericô lá não foram, tá? Então... são questões que estão colocadas aí, tá? E são polêmicas ainda, mas são polêmicas que estão mudando, né? Como eu disse, lá nos anos 90, era polêmico, o pessoal acusava o Márcio de fazer uso da mídia e tal. Hoje já acabou, não tem mais acusação nenhuma, os advogados falam à vontade, tá? Então, é isso aí. O outro momento culminante do julgamento, como eu disse, foram os dois grandes momentos do julgamento, foram os de Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Foi o Flávio Dino, porque uma questão que os golpistas dizem, um centro da argumentação deles, o Fux, de certa maneira, embarca nessa argumentação, é de que não tinha ninguém armado na esplanada, não morreu ninguém, né? E aí o vídeo que o Alexandre de Moraes colocou foi para comprovar de que a história não é essa, né? Essa história da Bíblia, do terço, das velhinhas, inclusive mais cedo, anteontem, na verdade, tinha mostrado as estatísticas, né? De que 10%, menos de 10%, eram pessoas acima de 60 anos, e acho que menos de 5% acima de 70, né? Então, essa versão da velhinha com a Bíblia é uma versão fake,
que que a extrema-direita tentou construir, o bolsonarismo tentou construir ao longo dos meses. E a outra é essa história, mas não morreu ninguém. Então, por que é que vai punir? Por que é que vai condenar por golpe de Estado? A coisa foi mais tranquila e tal. E aí a resposta do Flávio Dino foi fulminante, muito, muito impactante. E querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Forte, né? Muito impactante, efetivamente. Né? Essa frase, golpe de Estado mata, me parece a frase fundamental desses 2 dias. Golpe de Estado mata. Né? Ao contrário do que eles dizem que não mata enquanto eles não conseguem, de fato, dar o golpe de Estado. Há golpes de Estado em que, no processo do golpe de Estado, há mortes, mas há dezenas de golpes de Estado em que as mortes acontecem depois do golpe instalado, que é o que aconteceria aqui no Brasil, evidentemente, se o golpe tivesse sido vitorioso, e como disse Flávio Dino, é o que aconteceu em 64, não teve ninguém morto no processo do golpe ali, de 31 de março, 1º de abril, e nos processos que antecedeu o golpe. As mortes vieram depois. Fundamental, Flávio Dino, realmente muito importante. Esta madrugada, por volta de meia-noite, até depois da meia-noite, meio-dia lá, no Japão, onde está o presidente Lula, volta, acho que amanhã ou depois, está de volta aí, ele deu uma entrevista, acho que ele volta hoje, deu uma entrevista e falou sobre o caso. Vamos ouvir? Vamos ver? Que o ex-presidente tentou dar um golpe no país, é visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira, e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Ele deveria provar a inocência dele, porque ele não precisava pedir anistia. Prova que é inocente e vai ficar livre e acabou. Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, como ele não tem como provar que ele não tentou dar golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira. Eu só espero que a justiça faça justiça. Mas foi uma das falas mais contundentes do presidente Lula em relação ao julgamento do golpe. Depois, num outro momento da entrevista, ele vai dizer, não vou ficar manifestando, não vou dizer se tem que ser condenado, preso, morto, quantos anos. Então, essa é uma questão, né? Essa é uma questão. Ele deve voltar à posição de discrição que ele vinha mantendo até agora. Mas foi uma manifestação forte, de fato, do presidente Lula. Ele está voltando para o Brasil. O Alexandre está protestando aqui, acho que... Alexandre, sinceramente, sem motivo, viu? Ele diz assim, pelo amor, Mauro, foi uma tentativa de golpe. É didático mostrar esse julgamento para toda a sociedade. Eu não estou questionando isso, estou só relatando a polêmica que existe no mundo jurídico. Eu não falei que sou a favor de que não transmita, ao contrário, acho que tem que transmitir. E disse o que é verdade, qual é a repercussão que tem sobre o andamento do processo a transmissão pela TV. Mas também concordo, tem que transmitir.
Mas eu estou aqui registrando, minha função como jornalista, em parte, não é apenas ficar fazendo editorial, é registrar e relatar as posições. No mundo jurídico, vou perguntar, inclusive, para o Macruz, o mundo jurídico divide-se sobre esse assunto, quanto a se um julgamento deve ser transmitido ou não deve ser transmitido, e eu te digo, o corte no mundo jurídico não é, inclusive, entre quem é de direita e quem é de esquerda. Né? Há opiniões conflitantes em todo o espectro político-ideológico no mundo do direito, a favor e contra a transmissão dos julgamentos. Tá? De fato, é isso que acontece. Tá? Mas, como eu disse, quem defende a não transmissão está em franca minoria atualmente, como lá no passado. Como falei, nos anos 90, quando começou ali, início dos anos 90, quando aquela parceria nossa começou, era proibido. De fato, os advogados eram punidos por darem entrevistas à imprensa. Eram punidos. E aí a gente começou, evidente que não foi só o Márcio, né? José Carlos Dias, outros advogados, especialmente os criminalistas, começaram a assumir esse protagonismo, e aí acabou, né? Prevaleceu, não tem mais punição nenhuma. Tá bom? Bom, antes do julgamento, o Jair Bolsonaro ele não foi no segundo dia, ou antes do início da sessão, desculpa, né? Ele não foi desta vez, no segundo dia, lá para o STF. Ele foi um dos destaques do primeiro dia, fazendo cara feia, olhando para o celular, aquelas coisas que a gente viu. Então, ele não foi. Tem uma versão de que ele não foi com medo de sair de lá com tornozeleira eletrônica, creio que não. Também houve uma polêmica no interior do bolsonarismo de que se teria sido positivo ou não. Houve uma opinião forte no interior do bolsonarismo de que foi negativo ele ter ido. E teve também uma outra opinião de que foi correto, porque mostrou... Tem uma questão crucial ali, né? Por que ele foi no primeiro dia? Uma das questões centrais do discurso fascista é a coragem. E esse discurso foi muito abalado pela fuga do Eduardo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro ter ido no primeiro dia foi meio que para remendar, colocar um curativo na ferida aberta neste que é um dos pilares do discurso fascista, que é o discurso da coragem, tá? Que é o discurso da coragem. Então, foi bem, bem importante mesmo, tá? A ida dele lá. Ou a ida dele lá para esse objetivo deles. Aí, só que a coisa não deu certo, tão certo talvez quanto eles imaginavam, né? E ele desistiu de ir ontem e ficou assistindo do gabinete do filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. E aí uma das principais lideranças do campo bolsonarista, que é a Damares, foi lá, né? Tem essa cena aí dos dois e tal, rindo, né? Claro, né? A foto tem sempre um objetivo, né? Tentando mostrar que ele estava despreocupado e tal, mas a história não é bem essa. Fizeram aí, antes de começar o julgamento, fizeram essa oração. Entende o que está acontecendo, mas o Senhor continua sendo Deus. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas motivações. E o Senhor é um Deus que ouve orações. E neste momento o Brasil está de... Deus não ouviu, né? Deus não ouviu as orações dele aí na sala. Gente, alguém acredita que o Bolsonaro acredita? É um picareta, né? Picareta, né? Que o Bolsonaro é religioso. A Michelle é diferente, mas ele tá nem aí. Evidentemente, é uma mera instrumentalização da fé que ele faz, né? Não acredita coisa nenhuma. Tânia Blanco tornou-se nova membra, muito bem chegada, fundamental realmente você estar aqui com a gente, tá? Então, isso foi antes. Aquela foto dos dois despreocupados, aí aquela oração, que Deus atende o que a gente pede, então a gente está pedindo para ele não virar réu, ele não vai virar, não deu certo, Deus não ouviu, Deus devia estar ouvindo outros pedidos naquele momento, né? E aí vem o momento posterior. Ele foi para o Senado exatamente já com essa ideia de dar uma entrevista logo depois do fim da sessão. Foi o que aconteceu, foi uma entrevista na qual ele...
Foi longa a entrevista, durou quase 1 hora, mais de 50 minutos, em que ele oscilou. Ele, por um lado, atacou Alexandre de Moraes, atacou o sistema eleitoral. Por outro, ficou tentando um discurso de que ele não fez nada. Essa lógica, não fiz nada, eu não agredi, eu não fiz, eu não apoiei, eu fui contra, tá? E o discurso da anistia. Então foram os 3 momentos, né? O ataque ao Alexandre de Moraes e ao próprio sistema eleitoral. É incrível que ele continue fazendo ataques ao sistema eleitoral, parece um erro básico da estratégia tática deles. O outro momento é a de pele de cordeiro, dizer que não fez, que defendeu a democracia, vou mostrar inclusive um desses momentos, e aí, finalmente, essa história da anistia. A avaliação geral é que foi um tiro na água, furo na água, de que não teve qualquer repercussão. Essa entrevista não teve qualquer efeito de fato político. A entrevista não fortaleceu o Bolsonaro, não armou o campo para uma contraofensiva. Desse ponto de vista, nenhum efeito a entrevista teve. Ele lá, né, com as cenas todas da entrevista que rolou. Inclusive, o que foi mais relevante... deixa eu botar esse trechinho aqui, que ele fala da história do Múcio, por exemplo. Encontro, no começo de dezembro, no Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele foi pedir um apoio para mim, para que tivesse mais acesso aos respectivos ministérios. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo, voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Então lá. Então ele tenta vender essa versão que, na verdade, não teve participação nenhuma, que ajudou, que tal, né, que é a tentativa por onde os advogados dele estão orientando, por onde ele quer escapar. Diz o J. Martins, com toda a razão, não foi entrevista, foi um monólogo, ele praticamente falou 50 minutos sem interrupção. Mas o mais relevante não foi a entrevista em si. O grande destaque, de fato, dessa entrevista, o que é sinal do fracasso da entrevista como estratégia de posicionamento, foi a presença daquele Fabiano, trompetista, tocando a marcha fúnebre, foi muito forte, a marcha fúnebre e aquela que foi a principal música da eleição de 2022 do Madeirada, né? Lembra-se? Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair embora. Lembram-se dessa música? E ele foi lá tocando, deixa eu mostrar aqui. É o café, Fiquei 1 ano afastado do Rolemar. Doeu meu coração. Quando deixar o papel no guarda das eleições do ano que vem? Achei sensacional. Presidente, foi o deputado mais votado aqui em 18. Mais votado aqui. E aí começa. É triste, Sensacional. Né? Sonhar com a possibilidade de não estar aqui na Câmara e estar no Senado a partir de 27. Presidente. É um parlamentar que fala inglês fluentemente, diferentemente do que imprensa a partir. Foi, de fato, os 2 grandes momentos dentro da sala do tribunal foram o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, mostrei aqui. O grande momento fora da sala foi o trompetista durante a entrevista do Bolsonaro. A Polícia Legislativa foi lá, ele estava na rampa lá em cima, tocando, mas dava para ouvir perfeitamente. A Polícia Legislativa foi lá e fez ele parar, mas foram devagarinho, viu? Foram bem devagarinho. Demorou para chegarem lá, então deu para tocar bastante. Deu para tocar bastante. A Sônia Maria diz aqui, alguns heróis não usam capa. E tão interessante quanto essa cena macro, né? Do Bolsonaro lá falando e o trompetista tocando, é a reação do Bolsonaro, que não dá para ver naquele vídeo. Daqui, ó, olha que sensacional isso. Sensacional, olha lá. Pelo amor de Deus, né? Que falta de... Presidente,
Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Qual é o seu papel, o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar um microfone do lado, o outro está do outro lado. Esperar um pouquinho. Não, calma, esperar um pouquinho. Da admissão, da denúncia. E a gente vê que a cara dele vai mudando, né? Da cara divertida, que na verdade, no fundo, tem deu para sentir, tem um tom de novo de ameaça ao Lula, né? Porque é importante lembrar, né? Uma das peças centrais da tentativa de golpe foi a tal da Operação Punhal Verde Amarelo, que era para assassinar Lula. Lula fez, inclusive, referência a isso na entrevista lá no Japão, assassinar Lula, Alckmin e o Alexandre de Moraes. Então, quando ele fala isto aqui, ó, né, ele fica surpreso. Aí você vê que a entrevista para, não na hora do madeirada, né? Na hora da marcha fúnebre. E aí ele fala isso aqui, ó. Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Pode ser um sinal secreto. Interessante isso, né? Porque ele está dizendo, não é comigo, é com outrem. Quem é outrem? É evidentemente a relação com o tal da Operação Punhal Verde Amarelo é óbvia. E aí a expressão dele vai mudando. O papel do Eduardo, né? Porque ele fica lá bem-humorado. Não, vamos esperar. E depois tem que continuar, não dá para esperar. Mas olha, ele fala, vamos esperar. Mas olha aqui, ele já muda para um olhar raivoso, né? Calma lá, pô. Ele sorri com os dentes, agora o olhar dele é um olhar de raiva, né? Café. E aí o madeirada. Tá previsto, o Valdemar tá lá. Eu agora posso... Fiquei um ano afastado do Valdemar. Não, é isso. Né? Ele acaba, por sinal, vou esperar ele acabar? Não esperou não, porque demorou, foi longo, foi realmente um grande momento. Alexandre de Moraes, Flávio Dino e o trompetista foram os grandes destaques de ontem. Bom, o tema da anistia foi um tema marcante, eles estão tentando, né, a extrema-direita está tentando colocar para andar o projeto de anistia. O Estadão tem feito um levantamento sobre os votos na Câmara e está mostrando que eles têm mais ou menos 1/3, está longe da metade ainda. Acho que a chance de aprovação é muito pequena nesse momento. Mas é claro, tem preocupação, né? Há preocupação. No STF, o que dizem é que tem menor possibilidade mesmo que a Câmara aprove. O que ontem alguns juízes falaram com uma jornalista do Globo foi que se a Câmara aprovar a anistia, o STF vai derrubar. E usaram como exemplo o caso do Daniel Silveira, que o Bolsonaro, lembra-se, era presidente, deu indulto para ele, né, foi indultado, então, em tese, liquidou com o processo, liquidou com a pena, indultou, e o STF foi lá e falou, não é nada disso não, é prerrogativa do presidente indulto, mas em determinadas condições. E aí revogou, caiu por terra o indulto do Bolsonaro, e está lá o Alexandre Silveira, está preso até hoje. Há uma avaliação no Supremo de que mesmo no caso da eleição de um presidente de extrema-direita, tipo um Tarcísio, que mesmo um presidente desse não ousará começar no cargo confrontando o STF. Então você imagina, o Tarcísio, né, que não ocorra, eleito presidente, a avaliação do STF é a seguinte, ele vai ser eleito presidente, ele vai querer começar o governo dele com uma confrontação aberta com o STF, eles acham difícil. Então o cenário para a anistia é um cenário de grande improbabilidade nesse momento, tá? Então, a ideia, os prazos estão curtos, eu vou mostrar para vocês, os prazos não são alongados, vai ser uma correria esse julgamento, vai ser uma correria. A expectativa é que entre setembro e outubro ocorra a fase final do julgamento, o penúltimo momento do julgamento, que é a decisão sobre condenação à absolvição e a definição das penas. Por que penúltimo? Porque ainda tem um segundo momento, um último momento, que é ainda, na verdade, o penúltimo, que é o dos recursos, e depois tem
se os recursos vão ser aprovados ou não, mas tem essa lógica ali dos recursos. Importante dizer que num julgamento, como o STF já é a última instância, o recurso não é um recurso contra a decisão. O recurso que é possível são os tais embargos infringentes, que na verdade são recursos de esclarecimento. Não tem o condão, não tem a possibilidade de mudar a sentença, de mudar a decisão. Tá? Vamos conversar mais tarde sobre isso. Então é isso, vai longe, e vai longe, o Guilherme Souza dizendo, é isso aí. Setembro, outubro, muito tempo para o Bolsonaro meter o pé do Brasil. Esse é um tema. Está se falando muito aí na possibilidade dele ir para a embaixada, ao longo do tempo, se abrigar na embaixada dos Estados Unidos e aí se exilar para lá. É um longo processo. Deixa eu explicar por quê. E, bom, para começar, 320 testemunhas. Sabe o que é isso? 320 testemunhas. Explico. Cada réu tem direito a indicar 5 testemunhas para cada crime do qual está sendo acusado. Eles foram acusados de 5 crimes. Já mostro quais foram os 5 crimes. Ou seja, se são 5 testemunhas por crime tipificado na acusação, eles têm direito a 8 testemunhas por cada um desses crimes, dá 40 testemunhas. São 8 réus, isso quer dizer, então, 320 testemunhas. É isso aí. 320 testemunhas. Então, é um longo caminho. Prevê-se, não tem nada marcado ainda, mas a previsão é ter sessões semanais, né, na primeira turma para fazer o julgamento. Tá? E aí, como é que pode agilizar? O que já aconteceu, inclusive, durante a fase preliminar ao início efetivo do julgamento. O Alexandre de Moraes já fez isso. É a mobilização de juízes federais, né, porque você imagina, os 5 ali ouvirem 320 testemunhas. Impossível. Então, deverão ser nomeados juízes federais assistentes do processo, que farão eles a escuta das testemunhas. Porque senão, esse julgamento ia demorar 10 anos. Tá? Mas, de qualquer maneira, o passo a passo é o seguinte, e é um passo a passo longo. Então, a gente entra agora na fase da instrução final, que começa com uma defesa prévia, escrita, que cada um dos 8 advogados faz, ou cada uma das 8 defesas, né, pode mais de um advogado assinar, e nesta defesa prévia, os advogados indicam as testemunhas de defesa. Tá? Então, essa começa assim. Aí tem a fase de coleta de provas, de eventuais diligências, por exemplo, uma verificação de um documento, se a assinatura é realmente verdadeira, pede-se um laudo, tal. Então tem isso, tem coleta de prova, tem diligência, aí tem o depoimento das partes. O que é isso? Aí o Bolsonaro vai ser convocado para depor. Não necessariamente o depoimento das partes interrogatórias, no caso dos réus, eles não necessariamente podem ficar em silêncio. Eles têm que comparecer, mas podem ficar em silêncio. Então tem o depoimento das partes, o interrogatório, e aí, finalmente, as testemunhas, tanto de defesa como de acusação. Por exemplo, o Mauro Cid deverá ser uma testemunha de acusação. Tá? Então tem as testemunhas que os advogados indicam e tem também as testemunhas de acusação. Essa é a fase mais longa. Essa fase vai durar meses. Tá? Depois deste longo processo da instrução penal, vem as alegações finais por escrito, as alegações das defesas e a alegação do Ministério Público. E aí sim, efetivamente, o julgamento. Tá? O julgamento com a primeira turma reunida para o julgamento. Então tem o julgamento, a gente viu um pouco, né, dessa dinâmica nessa fase pré-processual, como é que é, né? Aí no julgamento, cada advogado vai ter provavelmente também 15 minutos para fazer a defesa,
E assim vai, um pouco dessa dinâmica que a gente viu esses 2 dias. Então, ao final do julgamento tem a decisão, se eles forem considerados culpados, tem as penas, e aí a fase final dos recursos, que é a fase que envolve, então, a possibilidade desses recursos, chamados embargos infringentes, e aí a última decisão, e acabou, tá? Então, essa é a lógica, vai ter que ser, acelerado para, de fato, poder fazer tudo isso até setembro, outubro, tá? Teve advogado que chegou a dizer que seria em julho, não há hipótese de ser em julho. E aí, penas possíveis em função da tipificação dos crimes cometidos. Então, vai lá, organização criminosa, pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17, como a gente viu no caso do julgamento dos peixinhos pequenos, né, pode chegar a 17 por conta dos agravantes. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos. Dano qualificado com uso de violência e grave ameaça, pena de 6 meses a 3 anos. Deterioração do patrimônio tombado, pena de 1 a 3 anos. Isso aqui vai dar 43 anos no total, se for a pena máxima para tudo. Mas no Brasil não existe pena de 43 anos. A pena máxima no Brasil é 40. Então, a pena máxima a que eles podem ser condenados é 40 anos. E aqui está aquilo que eu falei agora, tá fazendo a soma aqui que vai chegar aos 43, tá? Ponto por ponto, então. Abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, integração de organização criminosa, então, cada um dos crimes tipificados. Então, é isso aí, tá? É isso aí. Esse é o caminho que vai transcorrer.